Pessoal, boa tarde. A gente vai começar agora aprofundando em verbos. Se você está abafado com o edital, eu não aconselho você a aprofundar em verbos. Você deve fazer esses estudos quando você tiver com tempo. Está estudando a longo prazo, né? Não quer dizer que isso não vai cair. Pode ser até que caia, em vez da parte básica. Por exemplo, agente da passiva, né? Muito importante você saber converter e identificar uma oração na ativa e na passiva, né? E é isso que a gente vai focar hoje. Então, na primeira parte de verbos, é interessante você ter uma ciência, né? Então, antes de você entrar nesse segundo ciclo aqui, você já tem que ter ciência da primeira aula. Se você está com a primeira aula nebulosa, né? Então, nem vem para cá. Nada que eu vou falar aqui é grego, aramaico, né? Hebraico, mas você precisa dominar o básico. Então, a gente fala da conjugação no primeiro ciclo, quando é primeira, segunda e terceira. Eu te dou uma ideia aqui dos modos do indicativo, subjuntivo e imperativo. Você tem que ter bem separadinho isso na sua cabeça, né? O que é o imperativo, o que é o subjuntivo, pretérito, presente, futuro do subjuntivo, sei que quando, né? Então eu falo sobre isso lá, né? E o indicativo também, dominar isso aqui que é muito importante. Pretérito perfeito, imperfeito, pretérito mais que perfeito, né? O perfeito composto e o mais que perfeito composto, né? Nós não temos ali o imperfeito no composto, tá, pessoal? Presente, presente do futuro, futuro do pretérito, presente composto e pretérito composto ali do futuro. Entender o que é presente histórico, né? As formas verbos nominais, infinitivo, particípio e gerúndio, principalmente o infinitivo impessoal, né? O particípio ali é regular, que é o ad e ido, e o gerúndio com terminação NDO. Isso tem que estar bem claro na sua cabeça, mas muito claro mesmo, senão não adianta vir para cá. Nesse segundo ciclo, embora a gente não precise desses conhecimentos pretéritos, a não ser ali da conjugação do indicativo aqui no agente da passiva, né? Isso aqui a gente vai precisar. Então, se você não sabe isso aqui, como é que você vai passar para o segundo ciclo? Tem como, né? Então, você deve estar com o primeiro ciclo bem afiado. É a base, tranquilo? O que a gente vai ver aqui no segundo ciclo? Segundo ciclo, gente, eu vou falar um pouquinho com vocês de vogal alomórfica, né? Então, vem aqui comigo, ó. Nós temos aqui a primeira conjugação, cantar, né? Se eu faço destrincho aqui, eu fiz esse negócio aqui, ó, até do cantar. Olha aqui, gente. Nós temos a vogal temática. O que é a vogal temática? É a vogal que não muda, gente, né? Então, olha aqui, esse é o radical. O radical é aquela parte do verbo ou da palavra que não vai mudar nunca em qualquer conjugação. O CANT do verbo cantar sempre vai existir. Então, isso aqui é o radical, beleza? A vogal temática é a vogal que origina ali o verbo, que vem lá da primeira conjugação. O verbo cantar, vogal temática é a A. É a vogal ali de origem daquele verbo. Você fala canter, cantor, cantir? Não, você fala cantar. Mas algumas vezes nós vamos perder essa vogal temática e vamos ter uma vogal alomórfica, de alomorfia, de mudança, gente. Então, olha aqui, cantemos. Olha que interessante. Eu falo isso com vocês no final do primeiro ciclo. As desinências número pessoais, né? As desinências modo temporais, né? Então, isso aqui é uma desinência, beleza, pessoal? Uma desinência número pessoal, que indica que não é um que está cantando, mas vários. Olha lá, cantemos. Cantei? Não, cantemos. Ó, eu e esse grupo aqui vamos cantar. Então, desinência aqui, número pessoal, eu falo lá no primeiro ciclo, não vou falar dela não. Beleza? Então, eu só queria que você tivesse consciência disso, tá? Que nós temos uma vogal hormórfica. E o que é a vogal hormórfica? É uma vogal que não está ali na conjugação inicial do verbo. A vogal temática, a vogal ali de estimação, a vogal que nasceu junto com o radical do verbo é o A, no caso do verbo cantar. No caso do verbo fazer, a vogal temática dele é o E. Só isso que você tem que entender. Beleza, pessoal? É legal você entender, então, que eu faço essa dissecação aqui, essa anatomia. Tudo bem? Aqui mais embaixo eu também faço isso. Olha lá. Verbo cantar, radical cante,
né, sem o A. Vogal aqui nós temos, ó, olha aqui a vogal contrária, ó, olha o E. Nessa conjugação do pretérito, do passado, do subjuntivo, nós não temos nenhuma vez a aparição da vogal temática A. Beleza, pessoal? É a todas as vogais holomórficas aqui, ó. Se eu cante, que eu, né, se tivesse, né, aqui no presente, perdão, que eu cante, que tu cantes, aí isso aqui é uma desinência número pessoal, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que vós cantem, que nós canteis. Você vê que em nenhum momento aparece a vogal A aqui, tá bom? Então é só para você ter ciência do que é uma vogal alomórfica. Tranquilo, pessoal? Fechou? Outra coisa que eu queria falar com vocês aqui, pelo menos no futuro, do subjuntivo. A banca joga isso e todo mundo erra que nem água. Você vai ver aqui na conjugação do futuro do subjuntivo um verbo R. O verbo cantar e terminando ali com R. Dá muita vontade de falar, por exemplo, até amanhã se você não sair, olha aqui terminando em R. Dá muita vontade de falar que está aqui no modo que? Do que? Infinitivo. É uma forma verbo nominal no infinitivo, porque eu ensinei para vocês no primeiro ciclo que olha aqui, o infinitivo impessoal, ele termina com R. Querer é poder, fumar, proibido colar. Opa, o Robson me ensinou no primeiro ciclo que quando termina em R, a forma está no infinitivo impessoal. Sim, porém nós temos uma exceção, quando está no futuro do subjuntivo. Enquanto está no futuro do subjuntivo, pessoal, esse R aqui não é uma forma verbo nominal do indicativo, do infinitivo, perdão, impessoal. Não é infinitivo impessoal, gente. Beleza? Então, isso aqui é uma forma especial do futuro do subjuntivo. Ah lá, eu coloco aqui, gente, ó. Não é infinitivo. Robson, como que eu vou identificar o futuro, para saber que está no futuro do subjuntivo? Para eu não confundir com a forma verbo nominal do infinitivo. Simples. Você vai olhar aqui para trás do verbo, tem a palavrinha quando? Tem? Beleza. Futuro do subjuntivo. Que, se no passado, que no presente, quando no futuro. Então você sabe que quando tiver quando, esse estudar não está no infinitivo. Ele está no futuro do subjuntivo. Percebe que se você não domina o primeiro ciclo, entende claramente o subjuntivo, se, que, quando, pretérito, presente e futuro, não entende o que é ali o infinitivo impessoal, que termina com R, se embola aqui, é por isso que é o segundo ciclo, gente. Fechou? Então, toma muito cuidado com isso aí também. Fechou, pessoal? Gente, e já que a gente está falando de vogal temática e tudo mais, nós temos verbos anômalos. O que seriam verbos anômalos? Eles sofrem profundas alterações, verbo ser e verbo ir. Não muda nem a vogal temática, não. Muda tudo, muda até o radical. Olha aqui. Não precisa saber se está no passado, no presente ou futuro, se está no singular, plural, na primeira, segunda, terceira pessoa, eu, tu, eles, nós, eles, não precisa. Eu coloquei alguns exemplos de verbo ser e ir. No presente, o verbo ser é, né? Agora, olha lá, soy, éreis, sede, não é fósseis de osso, não, fosseis. Você vê, gente, que muda totalmente o radical? Aqui você percebe que o radical ele mantém intacto. Olha aqui. Cante, 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 cante. Cante, 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 cante. Aqui não. O verbo ele não é nem irregular. Que no irregular mantém alguma, fica intacto ali um pouco o radical e tudo mais, né? Aqui ele é anômalo, muda totalmente o radical. Olha aqui, ides, do nada, ó, vade, fui, né? Você vê que como é que muda tudo. Então os verbos anômalos, os prediletos aí ser e ir, eles mudam totalmente, eles sofrem profundas alterações na parte do morfema, beleza? Eles sofrem alteração não só na vogal temática, mas no radical também, beleza, pessoal? Fechou? Gente, nós temos verbos, são fenômenos da natureza, e aí o próprio nome já fala, choveu, relampear, lembrando que o verbo é o único que se flexiona em passado, presente e futuro, nenhuma outra classe de palavra faz isso, tá? Substantivo não faz isso, adjetivo não faz isso, beleza?
Esses verbos sinônimos da natureza, verbos ali que fazer, haver, né? Há muitos alunos, faz frio, né? Faz 35 anos, tratar mais de, passar mais de, passava de 8 horas, trata de confusão, basta de confusão. Esses verbos são impessoais e eu falo isso em concordância. E quando eu falo que um verbo ele é impessoal, primeiro que ele não vai variar em número. Então são verbos que ficam no singular. Segundo que não vai ter sujeito. Sujeito inexistente. Eu falo isso em tipos de sujeito na sintaxe e falo isso em concordância verbal. Os verbos impessoais. Então eu quero que você faça um link. Beleza? Faça um link de concordância nominal e também ali tipos de sujeito. Fechou? Fechou, vamos lá. Isso aqui a banca às vezes pode pegar para fazer de sacanagem, até eu erro. São verbos que a gente fala errado, tá? A gente fala prevenir, eu tenho que mudar aqui, né? Com i, não, é prevenir, tá? O outro já é o contrário, preverem, não, previrem. Requiséssemos, não, requerêssemos de requerer, né? É, Aí vem conter, não contiver, intervisse, não é intervier, reaver, não reouve, né? O policial reaveu a bolsa, não, reouve, refazer, refizer, e por aí vai. Eu coloquei aqui os principais para você dar uma gravada, às vezes nem grave e erra mesmo, a gente fala errado, né? É, Acho que mais é isso. Agora, gente, vamos avançar, né? A gente já falou sobre isso tudo. Outra coisa também interessante falar, eu acho que eu já falei no primeiro ciclo, é do vicário. O que é vicário? Gente, vicário é o que não existe. Vicário é para você não ficar repetindo, você coloca uma vírgula, ou você coloca um verbo substituindo para você ali não ficar repetindo o mesmo verbo. Eu dou até exemplo aqui, ó. Você coloca outro verbo para não ficar repetindo o verbo, por exemplo, na redação. Repetição, isso você perde ponto. Se você não luta, é porque tem medo. Eu coloquei o verbo ser aqui no presente. Porque senão eu ia ter que repetir, ó. Se você não luta, vírgula, não luta porque tem medo. Viu? Então, para não repetir, eu coloco um verbo vicário. É um verbo que evita repetição. Temos a vírgula também. Para não repetir o verbo, a gente coloca, em vez do verbo vicário, a gente coloca uma vírgula vicária. Né? Olha lá, nós falamos de fatos concretos. Né? E aí, você, vírgula, e vocês falam de hipóteses, né? Para não ficar repetindo, a gente coloca uma vírgula. Né? Nós falamos de fatos concretos e vocês de hipóteses. Pronto. A vírgula ela substitui o verbo. Nada mais, é isso. Tudo bem, pessoal? Mas agora, para mim, para a gente encerrar, né, esse segundo ciclo é bem rápido. É ali a questão de voz ativa e voz passiva. Vou até abrir um Word aqui agora. Vamos lá, pessoal. Voz ativa e voz passiva. Inserir duas tabelas e vamos lá. Aperto Ctrl J e Ctrl E. Voz ativa e voz passiva. Gente, a voz passiva, beleza? O sujeito ele está realizando a ação. Por exemplo, eu havia feito o trabalho. O sujeito, quem é o sujeito? Sujeito simples, explícito, está escrito na frase eu. Eu estou ali exercendo ou estou sofrendo uma ação? Eu estou exercendo uma ação de fazer o trabalho. É por isso que está na voz ativa. Eu estou exercendo. Fechou, pessoal? Na voz ativa, o sujeito está sofrendo. Olha aqui. O trabalho foi feito por mim. Agora, trabalho é o sujeito. O que foi feito por mim?
o trabalho. Para você descobrir o sujeito, é só você fazer a pergunta para o verbo. Né? E usando o complemento, né, como cobaia ali. Ó, o que foi feito por mim? Uma interrogação, lá vem a resposta. A resposta está antes do verbo, ó, o trabalho. Só isso. Aqui na passiva, então, o sujeito ele está sofrendo a ação de ser feito pelo agente da passiva. Aqui, ó, por mim. Então, aqui ele está sofrendo a ação. Aqui ele está exercendo a ação. Fechou? Então, sujeito exercendo a ação, sujeito sofrendo a ação. Né? Gente, aí, nunca cai na prova o seguinte, simplesmente assim, ó. Marque as alternativas em que há um agente da passiva. Você só vai ver isso aqui, gente, ó. Agente da passiva. Agente da passiva. Muita gente complica muito isso aqui, sabe? Não precisa complicar isso aqui, não. Isso aqui é de boa, ó. Nunca mais você vai esquecer. Presta atenção. O agente da passiva, ele sempre tem o por aqui, essa preposiçãozinha. É a primeira coisa que você vai decorar. Ah, Robson, mas às vezes eu não vi assim, porque o por mais a vira pela. E o por mais o vira pelo. Uma fusão de artigo com preposição. Então procura por isso aqui. O por aqui é sem nenhum artigo na frente. Mas pode ter essas fusões aqui. Então procura essas três palavrinhas. E geralmente o agente da passiva ele vem à direita do verbo. E não é um verbo só. É uma locução verbal. Beleza? Verbo, olha aqui, ser. Beleza? E aqui o outro verbo principal. O verbo auxiliar, gente. O verbo auxiliar aqui é o que vem primeiro, tá? Ele está auxiliando o verbo principal. Ele sempre é o verbo ser ou estar, gente. Beleza? Pega isso aqui. Opa, eu vi pôr o pelo ali no final. Eu vi uma locução verbal onde o auxiliar é o verbo ser. Aqui o foi é verbo ser no passado, tá, gente? Pode ser, o trabalho foi feito por mim, o trabalho é feito por mim, o trabalho será feito por mim. Tranquilo? Aqui é no passado. Opa, você viu isso? Essa frase tem agente da passiva. Cadê o agente da passiva? Olha ele aqui, por mim. Esse é o agente da passiva. Beleza? O agente da passiva é quem está atuando sobre o sujeito. E no caso, quem que é o sujeito aqui? Eu já te falei como é que você descobre o sujeito. Você pega o verbo, usa o complemento de cobaia fazendo uma pergunta. O que foi feito por mim? A resposta está antes do verbo, o trabalho. Beleza? Então, o agente da passiva, pessoal, é ele quem está atuando sobre o sujeito. Quem que está fazendo o trabalho? Aqui, ó. Eu. Aí, ó. Eu sou agente da passiva. Beleza, pessoal? Então, para você descobrir o agente da passiva, é só você fazer esse macetinho que eu te falei aqui. Olha a locução verbal, vê se é o verbo ser ou o verbo estar, que está no verbo auxiliar. Vê se tem preposição, tem por ou preposição com um artigo, né? Pelo ou pelo, né? Depende se é masculino. Fechou? E sempre vai ter um min ali. Beleza, pessoal? Agora, como que converte isso aqui? Ó, vamos fazer a conversão, então. A conversão é o seguinte. Você vai passar de passivo para ativo. Então, a conversão é o seguinte, ó. O que é agente da passiva, a transformação aqui, ó. O que é agente da passiva, olha aqui, ó. O que é agente da passiva vira sujeito. Beleza? O que é sujeito vira objeto direto. Então, ele vai para a direita do verbo. Então, olha aqui. Vamos começar primeiro aqui, então, ó. O trabalho foi feito por mim. Vamos transformar o que é agente da passiva, vai virar sujeito. Então, se é sujeito, ele vem à esquerda. Geralmente, o sujeito na sintaxe é o primeiro que vem. Então, eu. Agora viria um verbo. O verbo o quê? Fiz o trabalho. Né? Então, olha aqui. Mas vamos, que tem uma locução verbal aqui, tá, pessoal? Aí não é fiz aqui, né? Tem que ser uma locução verbal também. Então, agora, o sujeito, aqui, ó, trabalho,
vai virar objeto direto. E o objeto direto ele é um complemento do verbo. Então, ele vem à direita do verbo, ó, o trabalho. Só isso. Então, por mim, vai virar sujeito, a agenda passiva vira o sujeito, pá. O sujeito vira objeto direto, que vem depois do verbo, complemento do verbo, tá? Se você está tendo dificuldade em entender o que é objeto direto, você tem que assistir a aula de transitividade verbal lá na sintaxe. E agora, Robson, nós temos aqui, foi feito. Foi feito. Gente, pega esse bizu que eu coloquei aqui, ó. Na voz passiva, o verbo auxiliar, qual que é o verbo auxiliar? É aqui, ó, primeiro aqui, tá, gente? É ser ou estar. Quando eu transformo para voz ativa, eu tenho que colocar o verbo ter ou haver. O auxiliar está no passado, que é foi. Então, eu vou escolher aqui o haver, aqui vai ficar melhor. Então, também tem que estar no passado. Havia. Beleza? E aí você repete o verbo principal. Feito. Tranquilo, você transformou da voz passiva para a voz ativa. Eu havia feito o trabalho. Feito a pergunta, né? Essa é a pergunta que a gente faz para descobrir o objeto, né? Feito o quê? O trabalho. Então, agora, o agente da passiva ele vira sujeito e agora é uma voz ativa. O sujeito está exercendo ali a ação de fazer o trabalho, viu? Então, essa é a diferença da voz ativa para a voz passiva. Aqui o sujeito está sofrendo a ação. Aqui o sujeito está exercendo a ação. O que era sujeito aqui, porque aqui agora o sujeito virou trabalho, né? Aqui ele está sofrendo. Aqui ele está fazendo, está exercendo a ação de fazer o trabalho. E aqui ele está sofrendo a ação. Beleza, pessoal? Então isso é muito importante. Como que eu fico craque nisso? Você vai errar muito nisso, mas muito mesmo. Você vai pegar uma frase, vamos pegar aqui, ó. A rainha era aclamada pela multidão. Então, a rainha era aclamada pela multidão. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui uma frase passiva ou ativa. A rainha é o sujeito. Ela está sofrendo a ação de aclamar alguém? A rainha está aclamando o rei? Não. Ela está sofrendo a ação. Ela está sofrendo. E como é que eu sei que está na voz passiva? Primeiro, porque a rainha, ela sofre a ação de ser aclamada. Ou seja, pessoas estão adorando ela ali, né? E outra, eu sei que está na voz passiva porque nós temos um agente da passiva aqui, ó. Lembra? Como é que você identifica um agente da passiva? Primeiro, preposição por ou por mais a, que é pela. Então, temos. O verbo auxiliar tem que ser aqui um verbo ser ou estar. Temos. Então, nós sabemos, ela está sofrendo a ação ou ela está exercendo a ação? Ela está sofrendo a ação. Então, tá mais que na cara que é voz passiva. Já matei a questão, 2 pontos para mim. Agora, a banca pode ser um pouco mais apeladora. A banca pode fazer assim: pegue a frase da voz passiva e transforme para a voz ativa, sem mistério nenhum. Vamos lá? Sem olhar? Agora, vamos lá. O que era... Perdão. O que era agente da passiva? O que era agente da passiva vai virar sujeito. Pela multidão. Transforme em sujeito. O sujeito sempre está no lado esquerdo. Primeira coisa, a multidão. Transformei. Olha que coisa difícil. Agora, rainha agora vai virar objeto direto. A rainha. Pronto, não mexe em nada. Agora, como que eu faço, Robson, para ir para a voz ativa? Verbo ser ou estar. Olha aqui, vamos pegar a colinha aqui, ó. Como é que eu faço para a voz ativa? Eu tenho que colocar o auxiliar ter ou haver. Então, opa, ter ou haver. Mas nós temos agora, você tem que usar o conhecimento que você tem de, aqui, ó, indicativo. Era aclamada, pessoal, era aclamada.
É aqui, ó, vamos ver, pretérito no passado, então isso aqui é pretérito. Era aclamada, temos dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo principal, então eu sei que é composto. Vamos ver aqui agora. Opa, mas é mais que perfeito composto, porque aqui, o mais que perfeito composto, o auxiliar está no passado, porque o perfeito composto, o auxiliar está no presente, olha lá. Então, o que está no passado aqui é o mais que perfeito composto. Então, era aclamada, é aqui, pretérito, mais que perfeito composto do indicativo. Eu quero pegar, então, o mais perfeito simples, que aí eu vou jogar ali, né? Porque aqui eu precisei de dois. Aqui eu só preciso de um. Então, o mais que perfeito na forma simples é estudara, aqui nesse caso, né? Então, aqui é a multidão, aclamara a rainha. Pronto. Aí você precisava de um conhecimento de indicativo. Entender que o pretérito mais que perfeito composto, se eu quero a forma simples dele, tá aqui. Terminou com ra. Essa é a forma do mais que perfeito simples. Ó. Termina com ra. Fechou. Você percebe como é que é para converter? Não é difícil. Nesse caso aqui você precisava de um conhecimento específico aí. Mas o que é agente da passiva vira sujeito. E o que é sujeito vira objeto. Né? Objeto direto, tá, pessoal? Essa conversão aqui, ela acontece com, olha aqui, ó, VTD ou VTDI. Objeto direto, verbos que têm complemento direto, ou aqueles que são bitransitivos, que têm direto e indireto ao mesmo tempo. O único verbo, os únicos dois verbos, VTI, verbos transitivos indiretos, onde acontece essa transformação de voz passiva, é no verbo obedecer e desobedecer, porque antigamente eles eram VTD. Aí atualmente os gramáticos adotaram VTI. Né? Então olha aqui, ó, obedeço ao regulamento. Beleza? Obedeço ao regulamento. Estou exercendo a ação de obedecer. Agora, mudei. Regulamento vai virar agente da passiva. Não, vai virar sujeito. E aqui, o sujeito, que é o sujeito oculto eu, né? Eu não escrevi eu obedeço ao regulamento. Mas é um sujeito oculto aqui, um sujeito elíptico, né? Um sujeito desinencial, que não está escrito, mas eu sei que é o sujeito eu. O sujeito vira agenda passiva. Olha lá, por mim. Então, o objeto vira sujeito e o sujeito lá vira agente da passiva. O regulamento é obedecido por mim. Agora, o sujeito está sofrendo a ação de obedecer o regulamento. E o regulamento agora é o sujeito, viu? São os dois únicos verbos. Beleza, pessoal? Fechou? Beleza? Deixa eu ver aqui. É isso aí, basicamente é isso. Eu já falei das desinências e tudo mais. Beleza? Então isso aqui é muito importante. A gente ficou até aí, ó. Ficamos aí 17 minutos só em agente da passiva. Beleza, gente? É uma matéria que cai muito em prova. Eu até hoje erro quando eu vou fazer exercício, tá? Mas você tem que fazer exercício, fazer. Tá bom? Porque você está pedindo verbos no edital, muito provável que caia também a agente da passiva. E é uma matéria que a gente vê em sintaxe também. Você pode ver que aqui embaixo, ó, a gente desce em sintaxe aqui, peraí. Vamos descer em sintaxe. Quando a gente desce em sintaxe, olha aqui, ó. Eu falo a mesma coisa, voz passiva, beleza? Deixa eu ver se eu coloco mais alguma coisa aqui. Não. Fechou? Deixa eu ver. Mais aqui que eu falo de voz passiva mesmo. Tudo bem, pessoal? Fechou no 10? É isso mesmo, tá bom? Então, voz passiva é muito importante aí, fique ligado nisso.